Boa tarde. Boa tarde numa edição especial aqui. Deixa eu ver como é que tá meu som. Quero que vocês me digam. Ai, como tá o som aí pra vocês. Deixa eu dar uma melhorada. Acho que agora tá no máximo para eu poder ouvir. Afinal, hoje nós vamos de live durante o dia, né? Aqui no nosso, do lado de cá do continente. É dia, são 3 horas da tarde, né? 15 horas. E a nossa convidada está lá do outro lado do oceano. Ai, meu Deus, que saudade, enfim. Então, aqui vocês vão ter uma. Pode acontecer de um tudo, né, gente? Eu moro numa esquina, então ela tem o barulho de automóveis, motocicletas. Em frente à minha casa, do outro lado da rua, tem um quintal com umas 20 galinhas, galos. Então vocês vão ouvir cocoricó, sabe? É um lugar maravilhoso que eu moro. Eu falo que eu não moro, eu reino quase, porque é demais, gente. Eu moro num reino. Quem mora num reino faz o quê? É súdito, né? De qualquer forma. É um lugar maravilhoso, gente. E a gente vai ter toda essa interação do ao vivo, olha, sem filtro hoje. Ai, porque o assunto hoje é de extrema importância. A gente tem hoje o privilégio de estar conversando com alguém que se dispôs a abrir o espaço na sua agenda para conversar conosco e contar a respeito. Assim, a gente vai saber um pouco da situação, né, da pandemia, durante a pandemia na Espanha, mas também nós vamos falar muito mais sobre. Ai, Oi! olha que coisa linda, gente. Veja se não é uma graça. Tudo bom? Ai, tudo bem, meu amor? Tudo ótimo. Não vou Ai, pôr agora eu filtro te ouço. nada. Eu não sei Eu pôr também tô filtro. sem. Não vou pôr Hoje eu filtro nem tenho. nada. Eu também não Ao coloquei. natural. Pra ser o que é, né? A Sim, realidade. sim, sim. Por isso eu falei, vai que o filtro não entra, caprichei aqui no bronzeado, entendeu? Eu acho que a gente tem que se cuidar, né? Eu acho. Sim, é Tudo bem, meu amor? fundamental. Começou bem, se Sim, cuidando, cuidando da saúde mental, que agora é sim. principalmente, né? Pois E é, meu amor, é exatamente isso. É o que eu estava falando, né? A gente vai hoje trabalhar de assuntos pertinentes, a gente vai querer saber como estão as coisas, né? Do lado de lá, do Atlântico, ai meu Deus. Mas a gente principalmente vai falar sobre as questões emocionais que estão é, tirando o nosso, assim, o sossego de muitas pessoas, né? Uma coisa que não é um caso isolado. Se tem alguém se sentindo, se identificando com alguma das questões que nós vamos colocar, saiba que é uma questão quase que universal hoje, né? Não é isso, doutora isso Edelvais? mesmo, isso Porque, mesmo. sim, Aqui nós sim, estamos de diferença, aqui está mais fechado, está mais restrito, né? Eles sim, estão punindo, assim, agora mesmo os restaurantes não estão abertos, os bares nenhum sim, aberto, nenhum shopping, não tem nenhuma loja. Se você quiser comprar alguma coisa, você não pode comprar nada, né? Não tem nada, nada, sim. nada. A gente não pode ficar na rua até tarde, né? Que a Uau! polícia Sim, multa. Então a gente está tendo muito sim, mais restrições do que aí no Brasil. Que no Brasil a gente pois vê que é. as pessoas estão tendo. Então a gente sente isso, né? Sente essa. Sim, A gente está privando nossa liberdade. Então, essa sim, privação de liberdade está dando um descontrole aí em todos os aspectos. Seria legal a gente sim, falar desse medo do que possa vir e do que tudo sim, que está acontecendo. sim, Essa sim, adaptação, como que você vê? sim, Assim, você vê que aqui está mais forte do que aí, né? Mas vocês, como sim, vocês sim. acham que estão conseguindo lidar? Quais as dificuldades? Me diz um pouquinho. Pois é, pois é. Eu quero primeiro dar boa tarde a todo mundo que chegou e está conosco. Gente, muito obrigado por esse prestígio no meio da tarde. Nós vamos experimentar esse horário conforme for, né? A gente faz de vez em quando alguma coisa aqui, porque sempre tem aquelas amigas que estão no sofá vendo uma novela, coisa e tal. Por que não vir acompanhar um conteúdo de qualidade aqui com a gente?
Não é? Então, ó, Vivi, obrigada por ter vindo, viu? Todo mundo, Mesquita, a Rosileia, a tia Márcia, Keller, a Sandra Fogaça, enfim, gente, obrigado mesmo. E não será um tempo muito bem aproveitado, né? Falando a Uhum. respeito a sua pergunta, né? Mas obrigado de novo, tá, minha querida, por E eu ter quero aceito agradecer esse o convite. convite. Obrigada pelo Sim, convite, agradecer a todos os imagina. participantes. Obrigada a você por ter aceitado e assim se disposto também, porque eu fiz uma consideração um pouco mais cedo hoje. Eu estava conversando eu e os meus pensamentos. Aliás, eu conversei com bastante gente hoje já. E eu percebo que, assim, a gente está vivendo um momento tão inusitado e a gente está percebendo Uhum, que a gente está tendo a oportunidade de descobrir em nós algumas coisas que a gente uhum, não sabia que existia, sabe? Um uhum, potencial, algum talento, um dom. Eu estou vendo muito isso, né? Inclusive, isso aqui que a gente está fazendo é uma doação. Eu estou doando um pouco do meu tempo, você do seu tempo, em prol de todas as pessoas que a gente sabe que tem muita gente sofrendo, né? Eu fiz uma pauta mais cedo, eu compartilhei com bastante pessoas e a resposta era quase que unânime. Esses temas, é tudo que a gente precisa ouvir. Percebe? Então, uhum. assim, não é um caso isolado, a pessoa que está vivendo não é um caso isolado. E para a gente aqui, o que acontece? No Brasil, vou fazer a minha análise agora, né? A gente é mais, é muito festeiro, todas as nossas relações, elas são muito efusivas, nossas relações de afeto, nossa demonstração de afeto, né? Uhum. Ela costuma ser bastante enfática, enfim. A gente é e é. A gente não finge que é. O brasileiro ele demonstra muito isso. Então ele faz os ajuntamentos, faz as festas nas casas. O pessoal faz muitas festas nas casas, né? E os próprios ajuntamentos familiares, né? O almoço de domingo, aquelas coisas assim que o Brasil ele é muito grande, em toda a sua extensão você encontra, né, nos diversos estados. Uhum, Às vezes, por exemplo, São Paulo tem uma forma de se conduzir diferente, por exemplo, de Minas Gerais, né? uhum, Mas num total e num geral a gente percebe que o fato do povo de repente ter sido tolhido, né, desta liberdade de poder fazer, mesmo que por um bem comum, sabe? É, assim, impactou grandemente na nossa realidade, no nosso cotidiano, assim, de repente, de uma hora para outra, porque foi assim, não foi? Foi de uma hora uhum. para outra. Você estava, tipo assim, bebendo a água e tiraram o copo da sua mão. Então você engoliu o gole, mas já nem tinha o copo mais na mão. Então a gente está vivenciando alguma coisa que não deu tempo de nos preparar para isso. Ninguém chegou para a gente e falou assim: olha, no mês tal vai acontecer determinada coisa, então vai preparando já, coisa. A Olha, gente você sabe que está assim. falando várias coisas que dá para comentar É, muitas coisas aí. sim. Você começou a falar, né, Então que é a o gente está momento. sentindo pra caramba. A gente É, está sentindo muito. Para resumir, é isso. não, é, Sim, eu até anotei três coisinhas que é legal que você está comentando. Aí você sim, continua, né? Você começou a falar que sim, agora é um momento de estar em contato com a gente. Ótimo. A gente começa sim. a estar a gente não para. Você vê que a nossa vida estava muito acelerada. Os temas que a gente Ai, falou, a sim, gente comentou de falar de compulsão alimentar, de pânico, de sim. ansiedade, é essa vida acelerada. Então, quando você Pois para é. agora, por mais que você entre em contato contigo, você vê que você ainda continua acelerado, né? E isso é o mais legal, a gente começar a observar que mesmo dentro de casa, que mesmo estando não podendo sair para muitos lugares, a gente não para, a gente fica buscando prazer, fica buscando isso, a gente não para, a gente fica com pressa, parece que não tem tempo para nada, porque vai tudo correndo. Nesse Sim, momento é muito importante, já que é o momento de estar em contato com vocês, né? E para diminuir a ansiedade, tudo isso que a gente vai trabalhar, é começar por aí. sim, É começar, oi, espera, por que que eu tô sim, tão preocupada com o tempo? Né? Ah, que não me dá sim, tempo. Não, te dá tempo. Só que não faz sim, acelerado. Fazer com sim. calma. E isso é um treino que a gente trabalha muito na terapia, porque
parece fácil falar, mas você envolve tantas questões para você conseguir fazer isso devagar. Porque falar é fácil, pôr em prática é uma outra. Então é um tema que a gente trabalha muito. Então acho que a primeira coisa que você falou me chamou a atenção isso. Outra coisa que você falou foi das relações sociais. As relações sociais, o que acontece? Agora está cada vez ficando mais frio, né? A gente não pode abraçar, a gente não pode beijar. Sim. Não sei se como que tá, vocês estão tendo essa liberdade, a gente não. Então o que acontece? Você vê que as crianças... A gente faz escondidinho. A gente faz escondidinho. Muito velado. Sabe aquela coisa muito velada? Né? A gente... Nossa, horrível. Mas, né? Mas a gente está fazendo. Mas o adolescente está sentindo falta, assim, de sair para balada. Sim. Ele está sentindo falta. E isso está fazendo uma nova adaptação, né? Porque tudo que você saía de comida, de tudo, não tá, pelo menos aqui a gente não está podendo fazer, né? Aí está fazendo um pouco, mas muita gente está com esse medo e está diminuindo. Então, as relações sociais estão diminuindo. Estão diminuindo, sim. Nesse caso, o que é aconselhável? Não... Aí tem aí, ó, que igual que a gente está fazendo, que está tão de moda agora as lives, né? Aproveitar, passar conhecimento para ajudar um outro. Ou fazer mesmo, né? Os amigos aqui no Natal, as famílias não puderam se unir, nem os pais, nem os filhos, né? Sim. Então, o que eles fizeram? Todo mundo fez fez online, né? Cada um fez a sua... Olha que legal! E fizeram online e toda a família fez online. E o Natal de todo mundo aqui foi assim. Então, e o governo autorizou como máximo, agora está com 2 pessoas, se não me engano. Ele vai aumentando de 4 para 2, união, não pode passar mais disso. Ah, sim, sim. Mas é 4 famílias, 4 pessoas? Não, 4 pessoas. 4 pessoas, se tiver mais. Então, por exemplo, se sua família for mais de 4, vocês têm que se dividir. Não pode não pode ficar andando vai num restaurante, quando abrir, por exemplo, se a família é estância, eles não deixam. Aí, não sei como tá, mas aqui, todos os lugares, se você vai numa papelaria, você fica na fila. Sim. E a minha internet não pode fazer isso comigo. Será que é a minha internet ou será que é a dela? Ai, gente. Tá parando? Oi. Tá parando? Ai, parou. Não pode parar. Ah, não. Eu não sei se a sua é a minha, meu senhor. Não, eu tô na melhor... Eu tenho 2 Wi-Fi em casa, estou no melhor deles. Não, então não vai parar. Não vai. O meu ficou perfeito. Viu? E outra coisa que você falou, antes de você continuar, que me chamou a atenção. O inesperado. Tudo. O que chama a atenção? Quando tudo a gente tem... Tá tudo na nossa rotina, tudo controlado, tudo certinho, não influi. Quando vem algo inesperado, algo que a gente não espera, o que acontece? Isso faz a gente cair. Nesse momento, quando você vem por um trauma, às vezes, muito forte lá atrás, você acha que você não vai conseguir, né? Toda vez que vem uma coisa que você não espera, e alguma notícia mal, aquele momento você abaixa a cabeça, não aguento mais. Isso quando vem já de muito, vem trazendo muita coisa. O que é importante é saber que nesse momento, para você ver como somos acelerados, que a gente não quer ter esse momento. Saber que esse momento você não está vendo solução, você só está querendo largar tudo. Você quer ir embora da cidade, você quer ir embora de tudo, quer suicídio, quer tudo. Só que nesse momento a gente tem que ter paciência. É o que está nos faltando, a paciência. Então aí nesse momento, na hora que você abaixar a cabeça, se permite e espera que um outro momento você vai ver a solução. Entendeu? Naquele momento você não vai ver a solução. Você vai precisar às vezes buscar ajuda, falar com um tio, falar com alguém, ou buscar mesmo até um profissional, não sei. Mas naquele momento você não vai ver a solução. E depois você vai encontrar a solução. E aí que a gente não quer ter esse tempo, né? Aí a gente vai para a cama e não quer sair mais. Então, o inesperado chama essa atenção. Sim. E é como se fosse desistir, né? A dificuldade está tão grande que eu acho que eu não vou dar conta de vencê-la. Acho melhor eu me recolher, ficar nessa condição.
Às vezes até a gente fala assim, te delega, né? Tomara que todo mundo se resolva, mas eu não consigo sair daqui. Tem muito isso também, né? Não é? É uma outra realidade. Agora, a gente está falando, esse quadro, a gente percebe que eu vi uma divisão entre o modo do adulto receber essa nova realidade e eu vi uma forma da criança receber também essa nova realidade. Parece que são duas coisas diferentes. Os adultos, os infantis, então, da menor infância, né, das 5 anos da primeira infância, eles ainda vêm de uma outra maneira. Para eles tudo é uma festa, brincar de máscara. Olha que coisa mais legal. É isso Brincar de mesmo. pôr a máscara. A criança não tem Eles são ideia do que está acontecendo. muito mais fácil adaptáveis. Muito mais fácil. Sim, Uma sim. máscara de A- bichinho. Agora, no caso, aí tem o adulto olhando para essa situação e falando, né? Meu Deus, lá vai o meu filho para a escola, os perigos aos quais ele está exposto, porque aqui até as escolas estão voltando devagar, porque realmente parece que há um consenso geral de que a própria falta da socialização, né, entre as crianças está trazendo um mal maior, enfim. É aquela história, está se correndo o risco, né? E mandando sim as crianças para a escola num ritmo híbrido. Você viu, já ouviu esse termo, né? Aqui eles estão utilizando o sistema híbrido. Você sabe como que funciona? Me fala um pouco. Então, o sistema híbrido na educação ele está sendo implantado justamente para que as crianças consigam ir para a escola num sistema de rodízio, né? Então, por exemplo, meu neto que está indo à escola no sistema de rodízio, ele vai segunda, quartas e sextas, sendo que nos dias de terças e quintas eles formam o rodízio. Segunda, quarta e sexta tem o rodízio. Na segunda vai o número X, na terça vai os que não foram. Então, entende? Há Uhum. uma Uhum. e dever para casa, né? E trabalho Uhum. em casa, bastante. Então, isso também foi adaptado, né? Também foi adaptado. Foi uma opção que encontraram. E a gente está conseguindo ganhar com isso a socialização, afinal de contas. A retomada da socialização, né? É. Agora, Aqui foi pensado em fazer, né, o sistema de rodízio, só que eles sim. acharam melhor não. A escola não está tendo problema. Nas escolas não está tendo passe porque eles estão de máscara, estão com só que aqui é muito frio, então eles passam muito frio porque as janelas têm que estar abertas, né? Ai, É, verdade. a única Sim, coisa que passam no frio. É, sim. então, isso para eles estão assim, mas não estão passando na escola entre amigos e quando vão comer, eles estão com a máscara, eles só levantam assim e põem assim na hora da merenda. Sim. Então, eles não podem tirar, eles fazem só assim e comem. E não está tendo caso. É muito difícil Ai, passar nas ah, escolas. Nas escolas não está sendo passado. então você está me dizendo que eles retomaram as aulas normais, né, com o protocolo de Sim. segurança? Com protocolo de Ah, segurança, eles tá sim. tendo escolas, salas fechadas, mas porque os alunos estão pegando fora dos pais, mas não que eles estão passando Ah, entre eles. sim, sim. Entre eles No, estão ca- ótimo. Ai, tá apagando a luz aqui, sim. mas tudo bem. O comércio, então, que você disse que está fechado, os restaurantes, mas é durante o dia e a noite? Durante os dias e as noites, é isso que tá? Essa É nesses. semana, essa semana vai voltar a abrir as lojas na parte da manhã, né? Vai começar a voltar a abrir aí as lojas. Mas todos esses dias foram 14 dias tudo fechado. Tudo, tudo, tudo. Isso depois de um certo tempo para cá, né? Do ano passado para cá, porque nós vamos completar em março já um ano, pelo menos nós aqui, desde 15 de março de 2020, a gente está nessa nova realidade, né? Bem-vinda, Eliette. Esse beijo foi para ela. Aí quando alguém entra e fala um oizinho, a gente faz assim, tá bom? Para não interromper o raciocínio, senão a gente quer falar sobre muita Então, coisa. aqui é assim, quando começa a ver que tá muitos hospitais a top, então cada comunidade aí fecha tudo para Ah, não. Então sim. aqui, por exemplo, onde eu estou, foi o top que estava na Espanha, então fechou tudo, sabe? Beijinho, Nossa, Eliette. sim. Então aí É. fecharam tudo. E agora vão voltando a abrir, fizeram um hospital de campanha também.
e assim vamos amenizando para não ter, para ter assim os médicos poderem estar atendendo a todos, né? Que o preocupante é Sim, eles não ter cama para atender a todos. Então eles fazem isso, eles fecham tudo, aí ameniza um pouco ah, a chegada de sim, gente nos hospitais. sim, Aí quando vê que tá dando para respirar, aí eles voltam a abrir. sim. Estão fazendo mais ou menos assim, para não É, ter tanta morte, né? Não chegar no hospital, não tem nem cama para ficar. É uma diferença sim. aí da realidade do Brasil, que aí já não tem cama nem fora da, da pandemia. Olha, eu ia fazer justamente comparativo, usando, no caso, a tua cidade, né, Badajoz, com, por exemplo, Barcelona, que é uma cidade maior, com um número maior de população. É como eu falei aqui também, né, o Brasil sendo gigante como ele é, a gente tem várias formas de condução do caso, da situação, né? Dependendo do estado, muda a atuação também, né? Nas fases, Uhum. amarela, laranja, vermelha e tal. E aí também a sociedade, ela é pequena. A gente teve no Barcelona, Madrid, né, a condição é outra, mas você acha que valeu para todo o país uma mesma diretriz, ou você viu A- que teve também... não, aqui é diferente, é por comunidade. Então, aqui, se aqui tá alto, aí eles veem o que é melhor. Cada Ah, comunidade, conforme sim. eles vão restringindo conforme o número de casos. Ah, Assim. entendi. Entendi. Não Então é, não é para o país inteiro, para o não. país Depende de todo. como tiver. Se Ah, a gente estiver bem, a gente está liberado. Agora, como a gente estava mal, a gente não podia sair da nossa cidade. A gente está ah, fechado já faz um sim, tempinho. Já faz um tempinho que estamos fechados. sim. Mas E a aí, escola, as crianças estão indo. a escola, assim, a escola é a única coisa que está funcionando. Não, Então, mas os olha, trabalhos estão. É sim, só a, restaurante, diversão. Então, aí tira justamente a diversão, né? pois Olha aí, é. olha o E emocional. Tá? tá muito. Então agora a gente vai falar um pouco do emocional, por quê? Porque o que que acontece? Diferentemente, né, daí da Espanha, aqui no Brasil aconteceu uma coisa que foi o fechamento das escolas, né? Tirou as crianças da escola e veio para todo mundo para casa e criou-se um, não sei se você conhece esse termo, um pardieiro. Quem for lá dos anos deixa eu ver, 70 para trás conhece um pardieiro, que é onde você tem um aglomerado de todas as situações, meio fora do controle, né? É mais ou menos essa definição. Então você trouxe todo mundo de fora da rua para dentro de casa, né? Então trabalha todo mundo no mesmo ambiente, trabalha, estuda, come no mesmo ambiente, pelo amor de Deus. E chega uma hora que, assim, não tem mais o que ser feito dentro de casa. E mesmo fora de casa, você já com essa limitação. Então, o emocional das famílias, no geral, então a gente está falando, que eu até anotei uns casos que a gente andou tomando contato, né? Assim, coisas do tipo, a compulsão alimentar já nem se fala mais, que eu até comentei, né? É bom a pessoa, no final das contas, o que que é bom de você ter uma compulsão alimentar? Não a compulsão em si, a compulsão, mas uma boa alimentação, né? É que você está Uhum. se fortalecendo contra a enfermidade. Você está, poxa, bem alimentado, isso é bom. No final das contas, desde que sejam comidas saudáveis, que geralmente não é, né? Geralmente, quando a gente É, está com compulsão, é não é que de tem que comida tomar saudável. cuidado, que Sim, aí que tá, você está falando uma coisa interessante. O que acontece? Tira, sim, a gente tem que ficar na mesma casa, e aí aumenta a irritação, sim, aumenta isso, e o que acontece? Aí você busca prazer em outras coisas, comendo, né? sim, E a gente sim, pode fazer de uma outra forma. O que é importante? Aí, nesse caso, é muito importante aproveitar para voltar a ter paz na casa, voltar a ter uma conversa mais agradável, assistir uma série junto, que às vezes não parava para sentar, pôr uma mesa diferente, né? Comer alguma coisa sim. diferente e não na impulsividade, na irritação, no grito. Começar a jogar mais, é muito importante, jogos, né? Ah, E é sim, divertido. jogos.
Muito, e com os filhos principalmente. Então, ao invés de estar todo aquele estresse, a gente podia trocar, e dá para fazer isso, né? Ah, porque você vai estar muito tempo. Então, aí nesse momento, em qual momento eu estou errando? Em qual momento eu estou irritada? E a gente avalia isso. Por que que eu estou irritada nesse momento? Então, calma, eu vou parar um pouco, vamos tomar um chá? Vamos conversar um pouquinho? O que está acontecendo? E aí é o ponto de até a gente tinha que aproveitar esse momento, ao invés de um brigar com o outro e ter as separações que teve aqui e no Demais. mundo, Sim, aumentou a separação demais, é sentar sim. e, opa, o que a gente pode fazer para melhorar, né? O que a gente pode... Aí entrar um pouco em contato. Mas por que teve essa irritação? Porque eles já não estavam se aguentando mais. A verdade é essa. Já ninguém mais estava aguentando um outro e não teve... E aí foi a gota d'água. Muita coisa está acontecendo que é a gota d'água. A ansiedade. Por quê? A pessoa já estava com ansiedade, já estava acelerada, já Sim, estava... E simplesmente foi a gota d'água. Entendeu? É a gota sim, d'água que está acontecendo. O hábito que a gente estava tendo, veio a pandemia e sim, deu a gota d'água que está acontecendo o que está acontecendo. sim. Nossa, é como se fosse mesmo um carro em alta velocidade e de repente você puxa o freio de mão. Ai, meu Deus! Porque não é assim, você vai trocando de marcha e vai parando. Não, é um carro a 120 por hora e do nada você puxa o freio de mão. O que que acontece? Meu Aí, por Deus! isso que é muito importante entrar dentro de você e, opa, o que eu posso, né? Aí o autoconhecimento é tudo. Ensina a gente, pelo amor de Deus, ensina como. Por Primeiro, exemplo, identifica, dá um exemplo. sim, por exemplo, se você falou, ai, a hora que você está irritadiço, já não. E nem a Eliette citou ali insônia, irritabilidade, onde que tá? O que mais? Compulsões em geral, melancolia, né? Como a gente fazer, por exemplo, porque é muito importante você dar pra gente a dica de como, Leia, é isso aí, amiga, fica aí. A internet dela diz que tá com graça, mas tá aí, continua. Mas dá para gravar, Como que a né? gente. Depois. Dá, eu tô gravando tudo. Eu tô gravando a tela e vai ficar gravado em IGTV com a ajuda de Deus. Então tá. Como que eu consigo pegar uma situação onde assim, tá todo mundo irritado dentro de casa, é justamente aquilo, né? Uma situação que, um caos formado, porque eu enxergo como um caos, quando uma família inteira está irritada um com o outro, ou até mesmo deprimido, né? Porque não é só a irritação, porque às vezes a depressão, a angústia interna, você não nem percebe, porque ela não, você não grita, né? Você se volta para dentro, angustiado. Como que eu vou pegar um momento como esse, tirar dele alguma coisa positiva? Ou Então, mesmo o primeiro aí. Ah. sim, por favor, vai lá. Não, agora você me dá uma situação, mas uma coisa que é muito importante é você saber o que te irrita e o porquê está te irritando. Né? Opa, calma aí, o que realmente Sim. me irrita? Por que me irrita isso? O que isso significa para mim? Porque Ai, quando a gente vai fazer, quando a gente vai fazer a terapia em casal, né? A mulher chegou, ele sim. faz isso, olha. Aí eu falei assim, mas o que significa isso para você? Aí o que ela fala, Ai, ele fala, você é louca, imagina, eu nunca quis dizer isso. Mas para ela interpretou isso. E para ela sim, interpretar isso, fica aquela luta, entendeu? sim, Por isso que é muito importante saber sim, o que significa isso para mim. Fazer isso significa o quê? Ah, me irrita o futebol, por exemplo. Mas por que me sim, irrita? Quando você vai ver, ah, é porque ele não dá atenção para mim. Entendeu? Um exemplo? Então é importante saber o sim, que está por trás dessa irritação. Muitas vezes a gente não consegue pegar sozinha, a gente não entende sozinha, né? Porque sim. quando a gente, na terapia, a pessoa fala, olha, eu tô irritada, eu não sei, me irrita tudo, né? E aí, quando a gente vai ver, a gente vai detectando o que realmente irrita. Mas se você tiver alguma situação aí para comentar, sim. Então, muito Sim, importante você conhecer as suas emoções. Isso é fundamental. sim, então eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Tem aqui uma pergunta da Vivi, eu quero ver o que ela está falando. Quem tem necessidade de controle, meu caso, aí acontece algo assim, né? Como esse que está fora de controle, muda Uhum. toda essa realidade que a gente não tem controle nenhum, né? Como lidar com o fato
fora do seu próprio controle. É uma coisa que você não consegue controlar. Mas a nossa emoção tá ali, né, gente? Mesmo que a gente fale pra gente o tempo todo, Janete, você não tem controle sobre isso, sossega, tranquiliza, calma. Você não tem controle, mas não é tão simples assim, né? Isso mesmo. Aí o que é importante saber? O que é importante saber? A gente precisa ter controle, que quando a gente tem o controle, a gente precisa, entre aspas, a gente quer ter o controle porque a gente se sente segura. Quando a gente não tem controle, a gente não sabe o que pode acontecer, o que está acontecendo. E aí a gente tem que começar a entender, só que não é na hora da loucurão que a gente vai conseguir fazer isso. A gente vai ter que fazer isso no pouco a pouco, no devagarzinho. Sim. Opa, calma aí. Toda vez que você sentir falta de controle, vou começar a aceitar. Então, qualquer coisa assim, seu filho fez não sei o quê, calma. Como você fica? Eu fico querendo matar, eu faço isso. Como que eu posso fazer diferente porque eu não tenho controle sobre isso? Porque a gente tem controle pela gente, a gente não tem controle pelo outro. Eu posso controlar meu comportamento, eu não posso controlar o comportamento do outro. E exigir que o outro seja o que você acha certo é muito injusto, né? Muito injusto. É igual falar, eu não acho certo usar droga. E o outro que tá usando vai falar assim, você, mas eu quero usar. Entendeu? E a gente vai ter que respeitar. A gente vai ter que respeitar. Sim. Então, eu posso controlar, o outro já não. E aí, e a situação? Vem morte, vem um monte de coisa. Quanto mais a gente quer ter o controle, maior é a nossa ansiedade. Então, é igual quem tem transtorno obsessivo compulsivo. Eles querem tudo arrumadinho. Quanto mais arrumadinho, mais tranquilo eu fico. Mais prazer ele tem. Quanto mais eu vejo que está desorganizado, mais frustração. Mas é importante, pouco a pouco, sentindo essa frustração, que essa frustração faz diminuir a ansiedade. É mais sofrimento, mas diminui. É igual a comida, né? Você come, te alimenta no momento. Depois vem a frustração. Então, se você aguentar aquela frustração só de 20 minutos não comer naquele momento, 20 minutos, vai passar. Depois vem a sua sensação de prazer. Entendeu? Então, essa frustração que a gente não quer. E essa frustração é essencial para baixar a ansiedade. Verdade? Ah, meu Deus! Nossa! Eu já achava exatamente o contrário. Quando eu tinha o prazer, aquilo me dava, ai, que satisfação. Porque aí eu consegui o que eu queria, ou seja, é o controle, você né? Aumentando a sua ansiedade. Aí você alimenta, é igual alimentar a sua ansiedade. Ai, ou seja, ai, nossa, porque assim, se naquela minha angústia de momento eu fui atendida, é como aquela criança, então, da próxima vez que eu tiver a vontade, vier a ansiedade, eu vou alimentar ela realizando, então, por exemplo, o compulsivo, né, no caso você falou o toque, ou mesmo a compulsão alimentar. Vê a criança, dá uma ideia à criança. A criança, ela vai fazer birra, né? E se jogar no chão. Sim. Você vai ter que aguentar essa frustração. Se você der o que ela quer naquele momento, alivia. Só que aí, toda vez ela vai fazer isso. Então, você vai ter que aguentar essa frustração. É mais ou menos isso, entendeu? Só que você vai fazer com você. Sim. Fazer com você, fazer com criança é fácil, fazer com você é difícil. Fazer com uma criança é fácil, com a gente... Ai, que dó! E é verdade, a gente faz muito isso, né? Por exemplo, você tá em alguma situação e você pede pra criança, olha, espera um pouquinho que a mamãe vai fazer, daqui a pouco a mamãe vai fazer. Você espera um pouquinho? E a criança bacaninha, ela espera, né? A criança que topa esperar, ela espera. E depois você faz o que... Então ela teve que esperar. Vivi, nós vamos ter que falar pra nossa criança interior assim, criança, calma, vai passar tudo. Espera, é momentâneo, vai passar. Então é mesmo fazer... Ótimo. Agora o que você está falando, a gente pode usar isso aí que você está falando quando vier a crise de ansiedade. Ai, sim. Quando vier a crise do pânico. O que você está falando é legal porque aí entra na crise... Quando vem a crise de ansiedade, o que a gente faz? A gente quer fugir, a gente não quer sentir e aí a gente se contorce. Quanto mais a gente fala que a gente vai morrer, que a gente a gente vai se contorcendo. E aí vai durando mais e mais, fica o dia inteiro de crise de ansiedade. A partir do momento que você sabe que é só uma crise de ansiedade, e que é uma angústia lá dentro, que você tem que soltar para fora, mas aí você vai trabalhar em terapia, né, para saber o que é essa angústia, mas você tem que saber o que fazer quando ela vem. Quando vem essa angústia, é um estresse que o seu corpo está querendo soltar.
Então, Sim. eu vou sentar na cadeira, eu vou parar o que eu estou fazendo, não é para sair correndo e largando tudo e indo para a cama. Não, eu vou sentar e sentir aquilo. Só que aquela sensação é Ah, muito desagradável. Mas a gente vai sentir e não vai aumentar falando que eu vou morrer, que eu vou, não sei, eu vou entender que o meu corpo está querendo soltar uma angústia lá fora e vamos esperar. Quanto mais você entende sim. isso, ela vai diminuindo. Um Ah, grande assim é 45 minutos. Quando você vai fazendo isso, ela vai diminuindo para 20 minutos, para 10. ah, Vai chegar uma hora que vai ficar 2 horas, 2 minutos e para, e vai embora. Então, o importante, ao invés de você sair desesperado, quando vier a crise, além da respiração, né, para não hiperventilar, você para, espera e sente essas reações no corpo. E sente que são desagradáveis mesmo. Né? A gente tem sensação sim. desagradável. Sabe o que acontece? Tanto o aceleramento, a gente quer tudo perfeito, a gente quer tudo bem, a Ai, gente não quer que nada passe, né? E o nosso corpo não sim. está preparado para isso. A sociedade está Hum, pondo que a gente tem que ser perfeito, linda, maravilhosa o tempo todo, só que o nosso corpo não está. Nosso corpo tem nossas emoções, por isso que é importante aceitar nossas emoções negativas. Elas são boas. Ai, eu tô oh, triste, que bom. Que bom que eu sou triste, né? Ai, que bom. Ai, não, não, eu não quero sofrer, eu não quero chorar, eu não quero, entendeu? Não quero sentir tristeza. Quando você começa a sim. aceitar as suas emoções e você sente que tudo bem, que a gente está fora do... Muita coisa vai ser fora do nosso controle e que não é por causa disso que vai acabar o nosso mundo, vai ter momentos que a gente não vai ter solução, só que em um outro momento a gente vai ver a solução. Então, opa, isso nos ajuda, entendeu? Aí, então, quando Sim. vier a crise do pânico, o que vão fazer? Vão sentar na cadeira, vão respirar, vão sentir todas as emoções, esperar ir embora, ver o tempo que está demorando para ir, tá? E Hum, depois voltar às atividades aos poucos. Não é para largar hum, tudo e ir para a cama. Volta às atividades aos poucos. Isso é sim. controlar a ansiedade. Isso é conhecer. E depois você vai avaliar, o que aconteceu que me deu tanta angústia, né? E uma vez que Sim. tem a crise de ansiedade, vai vir, viu, gente? Uma vez que tem a crise de ansiedade, aí acaba vindo muito. E se a gente não trata, ela vem a crise de ansiedade até para fazer uma festa de aniversário. Sim. Você sabe o que eu gostaria de usar esse exemplo que você deu para o quadro de ansiedade para o todo, para outras coisas. Por exemplo, para compulsão, a vontade de comer, pode-se usar a mesma coisa, né? Pode-se usar o mesmo Uhum. princípio. Você, quando vier aquela vontade desesperada daquele chocolate, aquela torta, aquele doce, aquele não sei o que lá, porque, por exemplo, eu, Janete, eu não posso abusar de doce, por exemplo, né? Eu não posso abusar do açúcar, nem da Uhum. farinha, né? Então, o pão, o trigo. Então, seria eu fazer conversar com a minha crise naquele momento e falar, calma, já vai passar essa vontade, vamos tentar, a gente vai conseguir, vai passar a vontade. Nós estamos falando da compulsão alimentar, eu estou usando o exemplo que você deu Certo. da ansiedade, da crise de ansiedade, porque a crise da ansiedade, o que você falou, eu tenho aplicado e está dando certo, né? Porque eu também tenho Uhum. crise de ansiedade, tive. Hoje elas estão e eu me pego parecendo uma maluquinha, às vezes mais falando para mim mesmo, no corredor de casa, Uhum. vai ficar tudo bem, tá tudo, não, tá tudo bem, Uhum. calma. Ótimo, Então, ótimo. isso, a mesma coisa para a vontade do doce, para a crise, para compulsão. Ótimo. Naquele momento, eu mentalizar, não, já vai passar, não me faz bem, se eu comer, vai me fazer mal. Então, vamos aguentar um pouquinho, essa vontade vai passar, vamos controlar, Uhum. e a sensação de prazer depois é maior. É como se fosse conversar comigo mesma, é isso que a gente tem que fazer? Ó, o que você está fazendo, ótimo, só que você tem que melhorar alguma coisinha aí. Nesse Ai, momento, você não pode falar não posso comer. Você ah, vai falar que você pode ai, a comer, palavra. pode comer. Só que não naquele momento. Você vai comer no sábado, que é o seu dia permitido, ou em outro momento que Ah, você planeja. Porque a sim. impulsividade, porque aí você controla a impulsividade, porque todo dia você vai querer comer alguma coisinha. Você vai ser impulsivo, entendeu? Então aí você controla essa impulsividade, opa, e aí aguenta essa frustração. Só que para compulsão Ah, alimentar, você não vai ficar parado igual na crise de ansiedade esperando ir embora, porque senão você vai lá na geladeira e vai comer tudo. é. Ainda mais se você estiver no próprio ambiente da geladeira ou Aí a gente do tem que bolo usar na mesa.
Aí a gente tem que usar outras técnicas que cada um é diferente, né? Primeiro ver o que fez você pensar diretamente na comida. A gente tem que trocar a imagem, ver o que está acontecendo que foi direto lá. Sim. Tirar esse hábito, né? Alguns hábitos têm que ser trocados, tá? Com relação à comida, tem que ser trocado. Só que nesse momento, ao invés de ficar parando e esperando, fazer outra atividade que tira a sua cabeça de pensar naquilo. Então, o que seria tomar um banho ou escovar os dentes, mas cada um é efetivo uma coisa. Só que espere esses 20 minutos. Tem que esperar esses 20 minutos. Vamos ver quanto tempo demora. Vai correr um pouco e volta. Vê quanto tempo está durando. Só que você, a crise de ansiedade, você vai parar e esperar parado e respirando. Na compulsão alimentar, não dá para você fazer isso. Você vai ver quanto tempo dura, né? Mas você tem que fazer outra coisa. Uma outra atividade que você tenha que pensar em outra coisa. Porque senão a sua mente vai diretamente, aí você não aguenta os 20 minutos para comer. Mas aí você vai ter que ir treinando para ver qual que vai funcionar. Sabe? Mas nisso aí você tem que também trabalhar os hábitos, né? Mas isso então, ajuda bastante. Se você treinar isso, ajuda bem. Muda um pouco a abordagem para cada necessidade, né? Tipo, para compulsão, a abordagem vai ser uma, né? Para ansiedade, o pânico, né? Elas provêm geralmente de uma mesma coisa, que é o estresse emocional, né? Que é do que nós estamos falando. Só que a abordagem muda um pouco para cada uma na questão de tratar a situação. Porque quando a gente fala em tratamento, é que a gente está querendo resolver um problema, né? Resolver um problema, resolver uma questão. Não pode chamar de problema, porque agora a ansiedade a gente sabe que é um sentimento que ele é até certo ponto vital, né? Porque ela nos impede de muitas coisas também, né? É necessário, a ansiedade... é necessário. Sim, sim. Então mudam os quadros, mas a abordagem para cada um pode ser diferente. Mas todos se originaram do estresse, né? Então diminuir o estresse é a chave para muita coisa. Só que e aí a nossa situação... entra uma coisa. Sim. Como diminuir o estresse? Que cada um é estressado por alguma coisa. Cada um estressa por determinado que está passando. O problema que se vê problema que às vezes não é um problema. Aí tem duas coisas, né? Tem duas coisas. Aquilo que eu falei no começo, a vida acelerada e tá com a cabeça muito ou no futuro ou no passado, tá mais atenta no presente. Esse treino é fundamental de mindfulness, é muito legal. Sim. E quando você falou de estar bem, porque às vezes a gente está bem e a gente não sente que está bem. Você está buscando o que não está mal. E às vezes está tudo bem. Se você olhar para o presente, opa, calma aí, tá bem. Então agora na pandemia, o que a gente vê? A informação que eles estão passando, né? Eles estão passando tanta informação de que vai acontecer isso, que vai acontecer. Então você fica imaginando, meu Deus, a gente vai... Nossa, o que vai ser da nossa vida? A economia... Começa a imaginar, então na sua cabeça não está no presente, está lá no futuro. Que vai ser dos meus filhos, eu vou morrer, vou deixar meus filhos. Então você começa a imaginar. Tudo isso é ansiedade. Então a gente tem que voltar para o presente. Se você quiser prevenir as coisas, é 5 minutos pensando e para. Opa, 5 minutos. O que pode acontecer? Isso. Tá, eu posso me prevenir assim. O restante, você não vai ter controle nenhum, porque você não sabe nem como vai ser. Então quando vier, você trabalha. Você pensa. Só que aí começa a ver quanto tempo você está pensando isso durante o dia. Esse é o problema. Não é o problema você pensar um pouco e solucionar. O problema é que a gente pensa, não tem solução e fica com aquele filminho na cabeça. Pronto, acabou com você. Isso é ansiedade. Aí te destrói. Aí a pessoa aí é bom você falar pra você, opa, calma aí, tô bem, não tá passando nada. Aí é legal você chegar e parar, identificar que você tá pensando uma coisa que não é real. E aí sim, é legal você falar que está bem com você. Calma aí, tá bem, não tá acontecendo nada disso, para, entendeu? Você sabe, eu tô rindo, me perdoa, mas é porque eu tô vendo muito isso acontecer comigo. Porque assim, é coisa que a gente não tem o controle sobre elas. E aí a gente pega assim, coisa X, por exemplo, né? Você lê aquilo e fica, eu vou lavar louça, lavar roupa, e pensando, digitando, sei lá, o momento que eu não estiver ocupando, né, a mente, pensando muito sobre aquilo. E deixa estar que não
não leva a lugar nenhum, porque não está no meu controle, né? Eu sei do que está acontecendo hoje. E, assim, esse exercício de buscar no presente o que a gente tem de bom e o que dá para tirar proveito, também eu estou treinando. Ótimo, eu estou fazendo. É lógico que essa tendência da gente ficar... eu ouvi várias explicações a respeito disso, né? A gente achar que eu preciso estar preocupado com amanhã por causa... sabe quando confunde tudo aquilo de planejamento com expectativa, aí começa a misturar, né? Planejamento barra expectativa, barra ansiedade, barra socorro. Por isso que nesse momento, Socorro. separa 5 minutos do seu dia e você olha o que é objetivo, o que eu tenho que fazer para o meu objetivo. O que eu tenho que fazer nesse dia? Quando você coloca em 5 minutos, você tem que pensar. Se você ficou o dia inteiro, eu tenho que fazer isso. Não, agora tô aqui. Eu já pus na minha agenda o que eu tenho que fazer. Porque aí você tira desse de ficar pensando. Aí entra no que escreveram aí, alguém que comentou da insônia. Se você fica pensando, vai dormir, e fica pensando, o que eu tenho que fazer amanhã, isso. Quanto tempo você demora na cama pensando isso? 1 hora, 2, 3, a sua mente vai embora. Sua mente vai embora, ela não ajuda em nada. É incrível. E é isso que começa a ter a insônia. Então, se a gente entender isso, você vai falar naquele momento, eu não vou pensar isso à noite. Agora é o meu momento de dormir. E é um treino que você vai fazer. Não é de um dia para o outro, é um treino. E as coisas que ficam e se martelando, aí são traumas que têm que ser trabalhados, tá? As coisas que a gente não consegue tirar são trauminhas que ficam lá, que aí você fica acreditando fielmente. Aí tem que trabalhar na terapia. Mas se não, se você conseguir, no outro dia, você chega, calma aí. Amanhã eu vejo isso. Aí quando você deixa um momento do seu dia, é 5 minutos, gente. 5 minutos do que eu tenho que fazer e as soluções. Quando você não vê solução, não tem solução. É ansiedade, é estresse e isso. Nesse momento eu não tenho o que fazer. E aí é legal quando... É a mesma coisa, às vezes você tá no trabalho e aquilo não sai. Aí quando você sai, dá uma volta, depois do outro dia você vai, em 5 minutos você faz. Né? Então, tem momentos que a nossa cabeça não está para solução, porque está muito pensando... Esse pensamento de que tanta coisa pode acontecer nos prejudica, até para encontrar uma solução. Então, espera. Comenta, né? Quando a gente comenta com outra pessoa, está acontecendo isso, o que você acha? Não sei o que, ajuda muito. Isso ajuda muito. Eu tenho praticado isso. Eu tenho feito isso. Muitas vezes... Oi, Carminha. Muitas vezes, assim, nos últimos tempos, porque eu vou falar um caso de casal, né? E a gente está vivendo, por exemplo, hoje, esse momento angustiante, né? Olha, eu chorei, eu ri tanto que até chorei. Mas assim, na minha cabeça, porque eu tenho uma forma de ser, uma personalidade diferente do meu esposo, por exemplo. E aí, no meu pensamento, eu desenho uma situação que para mim é quase palpável de tanto que é verdade, né? E eu chego para uma outra pessoa, geralmente o meu esposo, a gente tem essa liberdade, e ainda bem que eu consigo. Eu chego para ele e falo assim, viu, eu tô vendo, eu tô pensando em detalhe, por exemplo, nós vamos falar aqui da situação atual, que nós estamos falando do estresse atual, né? Mas eu estou pensando aqui na minha cabeça, eu até nem quero citar algumas coisas para não tornar polêmico o assunto, né? Mas, por exemplo, eu só vou usar como exemplo, você pode não comentar o fato em si, vacina. Eu estava pensando aqui, se a gente tomar, acontecerá X, e aí minha cabeça desenha um cenário. Se a gente não tomar, ela desenha outro cenário, né? Ótimo, isso aí mesmo. E aí eu chego para ele e pergunto, e ele me vem com uma outra visão, ele fala assim, mas viu, olha, eu acho que não vai acontecer bem assim como você está vendo, porque eu enxergo da seguinte maneira, tal. É o lado diferente do meu, e aí ele me tira, e pode não ser o esposo necessariamente, mas de repente uma pessoa de fora, ela tira de você aquele pensamento que você estava quase materializando, de tanto que você acreditava nele, entende? Isso mesmo. E aí, a opinião do outro é muito bom a gente repartir para saber e de repente enxergar que a gente está viajando na maionese. Muitas Sabe vezes. aquilo? E isso acontece o quê? Acaba dando muita indecisão.
Porque qualquer atitude que a gente for tomar vai ter consequências, né? E aí Sim, a gente não quer aceitar as consequências. A gente não quer aceitar nenhuma sim. consequência. Então faz a gente ser indeciso, entendeu? Então, às vezes, Hum. uma outra pessoa consegue deixar claro, mas nem esse claro da outra pessoa pode não ser o claro seu. Por exemplo, um tênis, né? A gente está falando uma coisa polêmica. Vamos por uma coisa mais simples. Ah, eu vou comprar um tênis. Exatamente. Vou comprar Sim. um tênis. Aí eu falei, ai, tô indecisa, eu não sei qual que eu compro. Porque se eu compro esse, dá pra com tal roupa. Esse aqui dá com outros. Ah, eu não sei. Aí o seu marido fala, ai, compra esse, que esse aqui é mais bonito. Mas às vezes a opinião dele, você tá indo para dele e não é realmente a que você queria. Então, quando você faz isso, Ah, você tá sim. deixando de ouvir você e ouvindo mais os outros para o quê? Ai, porque... E quanto mais a gente faz isso, mais a gente fica indecisa e mais qualquer decisão, tanto você pegando um quanto o outro, você vai reclamar. Ai, devia ter pego o outro. Ah, devia. Qualquer uma que tomar. Então, é outra coisa que a gente trabalha também. Opa, calma aí. O Então, que não ficar, realmente eu quero? não Mas ficar nesse momento, dependente da opinião do próximo. Sim. Não ouvir ficar você e falar, dependente. calma aí, o que que eu acho? Mas é muito Sim, importante você ouvir, mas quando você está na ansiedade, aí sim é importante. Porque sim, quando você está na ansiedade, o que que acontece? Muitas coisas, isso é de decisão, mas tem um outro fato que é, por exemplo, que nem, eu não sei se você estava falando alguma coisa que estava no imaginação, uma imaginação que às vezes não é claro. O outro sim, consegue ver de uma outra forma. Quando o outro vê de uma outra forma, você fala, calma aí, eu acho que eu estou sendo muito cruel, né? Ou eu estou aumentando demais. E aí você cai um pouco na sim. ficha e você fica pensando. Quando você faz isso, você elabora esse pensamento irracional. Então é importante, às vezes, a Hum, gente entender, por isso mesmo, se a gente entende nossos pensamentos e elabora ele, entende o porquê, o que não, a gente não, a gente tem mais controle sobre a gente, né? Porque às vezes vem muita informação, por exemplo, eu quero fazer isso, mas eu acho que eu não devo, por isso, e às vezes eu quero fazer. Se eu entendo, olha, eu quero, mesmo se tiver consequências, mas eu acho que é o certo pelo meu valor, pronto, você vai, faz e nada te abala. Agora, se não fica, nossa, mas se eu fizer hum, isso, eu vou pensar isso, porque aí você vai entrando na ansiedade. Entendeu? O que que vão pensar? hum, Aí você não vai sendo você. Você vai acabar entrando e sendo outra, o que os outros querem, né? E você se perde sim. nesse momento. Por isso que às vezes, muitas vezes a gente, né? Às vezes a gente entra na consulta, assim, eles falam, ai, é que eu me sinto meio perdido. Você se perde. Fala assim, eu não sei porque eu tô, me sinto meio perdido, né? Muitas vezes, né? Muitas vezes. E A gente agora na tava. pandemia igual, e agora na pandemia Não, igual. Ah, então, sim, eu me sinto perdida, né? Eu não sei nem sim, quem eu sou, né? sim. Sim. E nesse caso, a nossa identidade, porque como a gente hoje está vivendo um problema social, né? É um problema a nível social, é todo um mundo sofrendo a mesma coisa, praticamente. E aí, então, sai daquele âmbito, não sou apenas eu. Mas como que seria a interação, por exemplo, do eu, né? A gente já falou, se eu não tenho como controlar uma coisa que é a nível mundial, então o melhor que eu faço é me arrumar a mim mesma, me conhecer, me controlar, ou me disciplinar, vamos colocar assim, o que é melhor? Para eu poder aceitar toda essa situação, né? Não, aí a Porque gente se vai eu. fazer uma nova adaptação. Ó, você falou uma coisa legal que eu quero até comentar aqui, que é uma coisa que está acontecendo muito. Então, para vocês que estão ouvindo, é importantíssimo. O que que acontece? A pessoa está pegando o coronavírus e ela tem que ficar no quarto, né? E não pode, Ah, sim, sim, não pode ter o contato com o filho. sim, O que que acontece? O filho que sim, sempre dormiu com a mãe, isso está acontecendo muito. Eu vou dar um exemplo desses, tá? Então, então a sim. gente vai ter que, é uma nova adaptação. O filho tá lá chorando na porta e a mãe fica chorando dentro do quarto. Gente, isso vocês estão mandando um trauma para vocês, para eles. Uma hora de sofrimento desse, depois tem consequências, entendeu? Olha, meu Como a Deus. gente pode diminuir esse tipo de sofrimento? Você vai lá na porta, Sim. ai, vamos jogar. Dá para fazer um monte de joguinho.
pega um ursinho tal, e eu vou pegar esse. Faz o que a gente está fazendo aqui, né? No celular. Sim, Abraça o ursinho. Toda vez que você abraçar o ursinho, você está abraçando comigo, tá bom? Então, o que eu tô vendo? Eu tô vendo as pessoas chorando, morrendo, aumentando um montão, e dá para fazer de uma outra forma. E aí a gente vai dando orientações, estratégia para diminuir esse sofrimento. Eles, ai, por que eu não te conheci antes, né? Porque ficou lá morrendo, com um monte de trauma para os dois, sendo que algumas coisinhas que a gente vai fazendo, a gente diminui isso. Tá? Então começa a ver, se você está sim, sofrendo, tem uma maneira para diminuir esse sofrimento. Sempre, sempre há uma maneira de diminuir. Então é sim. muito importante. Então, isso do coronavírus é fundamental, tá, gente? Às vezes, quando tá lá, já tá pensando que o filho, já que o filho vai pegar. Não, ele não pegou, ele tá bem, brinca bastante com ele, mesmo estando em outra habitação. Dá para fazer isso e não tem essa. A criança também sofre, né? Eu peguei muito casos Sim. desses, de um chorando, um gritando, de estar na consulta e os dois estarem gritando, hein? Uma chorando desesperada e a criança gritando e batendo. Olha o trauma que eu já estava fazendo nas crianças. E não foi um caso, eu peguei vários desses. Meu Então, Deus. esse Ai, me chama a gente, atenção. E que ela, eu não posso entrar em sufoco. contato com ele porque ele vai morrer, que se ele pega. Entendeu? Olha isso. Aí, quando ele faz isso, Nossa. pega o bichinho, tal, eles brincam, Sim, acabou. Acabou. Acabou toda sim, aquela, né? Eles brincaram, viram que estava bem. Então, algumas coisinhas, gente, que a gente vai fazendo, vai diminuindo esse sofrimento. Por isso que é importante a gente detectar aí qual é esse sofrimento todo, sabe? Tem algum outro sim. caso desse Tem, estilo? tem um caso de uma criança que, na verdade, eu tenho dois casos bem fortes, né? Eu tenho um caso de porque você sabe qual que é a faixa que mais preocupa a gente hoje? Ah, Não são mesmo os da primeira infância, né? ah, Não são, mas são aqueles entre os 11 e os 16, 17 anos, sabe? hum, Aqueles que, pelo menos aqui, eu tive o conhecimento de um caso de uma criança, um adolescente desse com tentativa de suicídio, né? E ele não deu certo, mas ele espalhou aquela notícia entre os amiguinhos e os amiguinhos começaram a ter contato com essa situação e eles começaram a criança, né, o adolescente que eu tive contato, ele altamente deprimido por ter presenciado praticamente essa condição, pois o amiguinho veio se abrir para ele e contar tudo que tinha acontecido. E aí, esse adolescente agora que teve a notícia que meu amigo quase morreu, ele entrou num quadro de depressão, muito choro, muita angústia, porque quando é o adulto, né, que está lidando, por exemplo, com a criança, ele está contaminado, está preso no quarto, me parece que o adulto ele já se conhece um pouco mais, eu acho que ele até se ele parar para refletir, ele chega no ponto e ele até descobre o porquê que ele está passando por aquela angústia naquela hora. Mas e o adolescente que está procurando ter todas aquelas questões já de sempre, né? Crise de identidade, aquela crise de que não sou suficiente, ou eu quero ser, sabe, aquela buscando, quero ser como fulano, como num momento como esse, que ele precisaria muito se conhecer, e ele não, e ele está vivendo uma situação como essa, uma angústia mundial, o seu amiguinho tentou tirar a vida e ele entrou dentro do quarto. Uma outra condição semelhante, esse foi um caso, uma outra condição muito parecida é que o adolescente se fechou em função da falta de visita do pai, que é o pai separado, o pai não veio mais ver a criança, não veio ver, e a criança está fechada dentro do quarto, não quer sair para nada. A depressão, o quadro depressivo nos adolescentes, em função disso. Como fazer? Porque se para o adulto já é difícil, quanto mais para o adolescente. o adolescente, a gente tem que ver, opa, em qual momento ele começou a ficar esse quadro depressivo. Isso é fundamental, a gente entender o porquê. E outra, tentar sair um pouco o que a mãe tem que fazer? Jogar. Jogar PlayStation com ele, fazer coisas que ele Ah, goste. Não é para chegar e falar, ai, vamos sair com não sei quem. Não, esse sair não é legal para ele. Chamar, fazer uma festa. ah,
Agora não está podendo fazer? Não pode, mas chama duas pessoas, faz uma decoração, faz isso, faz festa neon, faz festa isso, chama dois amigos, mas faz dois amigos. Põe música, e aí o que é que vai acontecer? Esse tempo, ao invés de ficar 10 horas na cama, vai ficar 9, entendeu? 1 hora vai ficando bem. E aí Ah, assim, sim, vai aumentando. Chamando amigos em casa é fundamental, olhando o que está acontecendo, tem que ter sim, certa terapia, tá? Porque na adolescência eles estão com muita crise de ansiedade, crise sim, assim, de identidade, né? Não sabem qual certo. sim, Eles querem sim, fazer que a sociedade, eles acham que a sociedade não aceita. Fundamental. Falar abertamente sobre sexo, sobre masturbação. Isso é fundamental para falar com as crianças, entendeu? Quando chega sim, eles não sabem o que é uma masturbação. É fundamental a criança saber. Né? Se você não passa isso para as sim, crianças, ela está achando que está pecando, que está errando, sei lá o que ela está passando na cabeça. Quando você sim, fala legal, eles olham e falam, ai, que tranquilo, porque eles estavam achando que estavam, sei lá, no diabo, não sei. Eles pensam um monte de sim, coisa que isso causa desnecessário, né? São coisas desnecessárias que vai causando no adolescente, se que a informação é tudo. Você sabendo o que está acontecendo, eles, ui, calma, entendeu? E outra, e a gente sim, entender o que está acontecendo. Muitos casos, e outra, tem que tomar cuidado, eles começam a se cortar. Quando começou a se cortar, é depressão. É depressão. E eles entendendo que isso é depressão, que Gente, esse pensamento de morte, quando você tá à noite e vem um pensamento, morre, 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 ai, 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 você não sei o que, não sei o que. Isso é depressão. As pessoas falam, ai, não sei o que tá acontecendo comigo. ah, Não, vem aqueles pensamentos, ai, por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Ai, por que não sei o que? Isso é depressão, gente. Você entender que você está com depressão, você vai ficar tranquilo. Você vai falar, ai, ui. E aí eu tomo medicamento e eu vou me tratar. Agora, eu achar assim, sim, não sei, eu sou um bicho raro, ai, eu sou muito estranho, ai, eu sou muito estranho, as coisas sim, que... Isso é pior. Agora, você entendendo que você está com uma depressão, e outra, os jovens hoje estão demais com sintomas depressivos. Estão demais. Então, sim, sim, porque a sim, relação social está diminuindo cada vez mais. A gente está falando de relação social, mas os jovens já não têm como a gente tinha antigamente. Porque, sim, então, eles estão com sim, menos sociais. Os jogos aumentam demais a ansiedade. Então, eles ficam com aquela angústia muito mais. Então, os jovens estão com uma tendência muito maior de depressão, né? Tudo para eles, sim, entendeu? Ai, por que que eu fiz? Então, a sim, gente tem que aumentar a alegria deles. E aumentar a alegria deles não é sair para onde você acha que é legal para você. Que você vai estar lá bebendo com seus amigos e ele lá num canto. Não, tem que sair num lugar que para ele é legal, né? Para ele é legal. ah, sim, Lógico, depende da idade. Ou um tiro aqueles de arma, de atirar. Depende da idade, você vai ver o que a criança gosta. Andar a sim, cavalo, uma coisa que a criança não é sim, sempre a mesma coisa. Andar de kart, pode ser coisa mais barata. Estou dando exemplos, entendeu? sim. O- Então é isso que a gente tem que começar a fazer, porque se deixar a criança lá, né? E aí, por isso que aí a terapeuta vai falar se é orientado o medicamento ou não. Tem casos que sim, tem casos que não ah, precisa. sim, Mas não deixa a criança sim. lá, no quarto chorando, né? Sim, porque o que acontece é que a gente percebe assim, ó, a Vivi está falando que muitos pais, e isso daí é uma grande verdade, viu, Vivi? Eles não, os pais não aceitam a depressão no adolescente. Seria, porque assim, é o pai aceitar porque o adolescente é aquilo, né? Ele próprio não sabe de si. De repente, quem vai tratá-lo, quem vai levá-lo na terapeuta, não é, ele não vai sozinho, ele vai precisar da ajuda dos pais. Então, nesse momento, seria os pais aceitarem que ele está depressivo, em depressão, e ele levar o adolescente a tratamento, né? Precisa esperar que o adolescente fale, né? Eu quero tratamento, eu estou com depressão? Ele nunca vai falar. Ele nunca vai falar porque ele não sabe, nem o adulto fala. Porque é muito difícil Pois é, entender depressão. É muito difícil, até nós, sim, psicólogos, se a gente sentir a crise de ansiedade, sim, porque você sente fisicamente. O emocional a sim, gente
a gente fala, ai, como eu sou estranho, ai, por que tonta sou? É isso. Ao invés de, entendeu? Ai, eu sou insegura Hum. mesmo, entendeu? Ah, sim, Então aí sim. começa os rótulos. Então, quando ele começa a ver que esses pensamentos, ui, calma aí. Por que esses pensamentos? Quando alguém fala para ele, sabia que esses pensamentos são depressivos, que a gente pode tratar? Ai, para eles Ah, errados. Eles, ai, é que eu achava que eu era estranho, né? Aí quando ele trata e vê que não aparece o pensamento, "Ah, agora eu sei o que é viver normal. Gente, sabia que eu nunca vivi assim? Parece que eu não sabia que era isso. Tem gente que fala, Del, eu sei o que, hoje eu sei o que é ser feliz. Muito obrigada, eu não sabia o que era isso. Eu não sabia o que era isso. então, no caso, diálogo, então, diálogo. A necessidade do diálogo, Só então, que porque consegue. Mas o diálogo com adolescente você não consegue fácil. O diálogo com adolescente você consegue jogando PlayStation com ele, levando ele lá no ah, shopping. Você não vai conseguir sentar assim e começar a dialogar que nem um adulto. ah, não. Então eu tenho que trazê-lo para o meu mundo e tentar conversar com ele e entendê-lo nas atividades, propondo, fazendo coisas que ele possa ali se expressar, então. É que travou, eu não te ouvi. Fala de novo. Você vai para o mundo dele, não ele para o seu. Ah, Porque sim. é muito chato. O seu é ficar sentada, comendo, bebendo, Aham, entendeu? entendi. E no mundo dele. E a criança precisa disso, né? E antigamente Olha. antigamente a gente não tinha. Falam assim, ah, mas antigamente não tinha isso. Mas antigamente não tinha não tinha telefone, não tinha nada disso. A gente ficava na rua brincando, a gente tinha relação É. social. Né? A gente brincava. E tá faltando hoje brincar. Então, por isso que a gente sente muito. Ah, é por isso que você fala tanto de jogos. Tem que levar ele O para celular é um. jogar. O, ce- O celular não é bom. Por o que tá celular, falhando, gente? Hum. o celular é um vírus que te ativa. Te ativa. Gente, olha nós estamos sempre conectados. E os jovens é Vo- igual. Muito mais interessante estar ativa, no celular do que na rua brincando. Entendeu? Virou. Antes a gente não tinha isso, por isso que era legal. Hoje o mais legal é estar no computador porque o outro ficou chato, entendeu? Hum. Mas Considerar e aí, então, como tirar o brilho, então, a atração do celular? Ele nunca vai deixar de ser atraente, né? Nunca vai não. deixar. Vai ter que deixar, não tem jeito. Vai ter que deixar. Só que Hum, a gente vai ter que fazer outras coisas, não deixar só no celular. Fazer outras coisas, outras coisas sim. divertidas, né? Só que aí entra a questão, você está disposto? Porque aí você não vai pensar, Ai, não pode. Tá falhando. Ai, meu Deus. Será que é a minha calma aí, internet, vamos. gente? Tá falhando aqui também, tia. Será que vai estar falhando para você? Não, para mim tá perfeito. Tá perfeito? Será que é a minha? Será que é a nossa? Será que é do continente do lado de cá? Ó céus! Não tem problema. Porque tá. Instagram, você sabe que o Instagram, eles fazem isso, né? Acontece muito isso. Ó Não, céus. Bom, não deixa eu ver tem se não tempo é de a carga do meu telefone, não deve ser. Peraí. live, Ah, não tem tempo fale de live. novamente. Não, a gente tá com 1 hora. Tá com 1 hora e 1 hora e 15. 1 hora e 15. Não é, a gente tá assim, existe agora uma expansão no tempo, você pode ficar um tempo maior, lógico que não indeterminado, né? Mas dá para você ficar mais tempo. Vamos ver se melhor, tá melhor? Você tá me vendo? Tô. Porque tá travando mesmo. Eu acho que é por causa de muita chuva em cima da gente. E eu tô usando um Wi-Fi que é por satélite. Então pode ser que quando a instabilidade no ar aqui falha. Enfim. É, isso que você falou, da gente trazer o jovem a gente ir para o ambiente do jovem e assim dialogar com ele,
Isto é muito fantástico, porque eu estava tentando fazer o contrário, né? Eu tava tentando fazer o contrário. Eu tentei fazer isso com a criança que eu tive contato, né? Com o adolescente que eu tive contato, e eu vejo que é frustrante, porque ele realmente ele não vem para o mundo da gente, né? Então é por isso, porque sou eu que tenho que ir para o mundo dele e tirar ele da angústia, ou tentar dialogar com ele. Claro, é assim Sim. mesmo. Como faz o seu mundo chato? O mundo dele é chato, o seu mais ainda? Pronto. Não, ele vai falar, eu não quero. Eu não quero conversa com esse mundo chato, porque o mundo do adulto não é. Então, assim, resumindo essa parte, para a gente mudar o assunto, porque a gente já falou aqui, né? Novas formas de distração, substituindo as formas antigas de distração. Nós tínhamos uma forma de nos distrair antigamente que hoje a gente vai ter que substituir, né? A gente ia falar sobre isso, mas eu acredito que a gente até comentou, né? Você quer falar mais alguma coisa a respeito disso? Porque aí o universo do adolescente está as dificuldades deles estão muito dentro desse aspecto hoje, né? A ansiedade, a depressão e essa falta de socialização. Esses três pontos, até a compulsão alimentar também. Mas esses três pontos são os mais que estão mais batendo neles hoje, justamente por isso. Tirou a escola deles. Foi isso, né? Ver, às vezes os pais não vão ver. Quem vai ver é a professora ou algum amigo. Sim, sim, Fundamental comunicar e falar com a diretora, falar na escola. A escola tem um papel fundamental nesse momento, porque muitas vezes o pai sim. não enxerga, porque às vezes o pai está deprimido, entendeu? Sim. Então, muitas vezes o pai não enxerga. Muitos casos a gente sabe como detecta. A maioria dos casos que vem para mim são detectados na escola, né? É na escola. Sim. Sim. E agora, no caso, com o retorno às aulas, então, agora, assim, mais do que nunca, eu vou admirar os professores, porque eu sempre admirei os professores e eu coloco eles numa categoria assim que, ai, deveria ser colocado num altar, porque eu estou falando dos bons professores, tá? Eu não estou falando daqueles que ocupam a cadeira por não ter outra opção. Eu estou falando daqueles que fazem isso por vocação mesmo. Então, agora, mais do que nunca, os professores, eles vão ter mais um papel, né? Que eles sempre ouviram os adolescentes, eles sempre enxergaram mais os adolescentes em sala de aula, comportamento, tudo aquilo, né? E agora, então, com a volta para a escola dos adolescentes que estavam em casa, como será isso, gente? Digamos que eu fosse uma professora, que conselho você me daria? Os professores estão tendo dificuldade de adaptação, isso de também então, é outro do online e tal. Mas esse conselho, o conselho que você quer dizer é com relação a quê? Aos adolescentes que estão voltando? As crianças estão voltando para a escola, os adolescentes, e eles estão trazendo com eles os problemas que eles adquiriram durante a pandemia, dentro de casa. Então tem aí, né? A gente pode até enumerar um estresse maior pela situação que eles acabaram de viver. É como se fosse, né? Mas A professor, pessoa. o professor ele vai perceber porque ele fala esse aluno não está igual, ele está diferente. E aí ele vai captar e ele vai conseguir conversar com esse aluno. E vai conversar com os pais também. É incrível como eles fazem esse papel, é incrível. Eles conseguem fazer isso sim, eles conseguem perceber. Outra, é estar atento que eles vão estar diferentes. E Banheiro, eu acho. o Sim. que está acontecendo no banheiro, que é muito importante, o que está acontecendo lá Sim. no ralo, né? É muito Sim. Já, importante. já, eles já então aceitarem que essas crianças que estão vindo não são as mesmas que foram de férias no começo do ano passado. Alguns sim, Basicamente, alguns se adaptaram muito bem, alguns não. Por quê? Porque viram muita briga, porque, né? Alguns se sim, adaptaram, porque alguns os pais ficaram lá brincando, outros não. Outros os pais estavam no médico e não nem viu os pais. Outro, então, eles sim, vão mostrar o comportamento deles mostram tudo. O comportamento deles mostram tudo. Mostram o que sim. se tem que ser trabalhado ou não.
e tal, sim. atento. Então, eu acho que eu vou dar uma ideia para os nossos governantes, colocar em cada sala de aula, pode voltar às aulas, mas coloca dentro de cada sala de aula um psicólogo para um psicanalista, um psicoterapeuta para observar as crianças. Não, não Eu seria acho nada mal. O que você acha? que já tem. Eu acho que já Aí tem. já Já tem psicólogo, mas tem que ter mais para olhar todo esse pessoal. Mas tem sim, os tem. psicólogos já estão nas escolas e já estão fazendo. Que eles estão mais focados nos distúrbios de aprendizado, né? Mas agora deveria ter outros Sim, para problemas assim, né? É sim, fundamental. porque nós estamos vivendo uma outra situação, né? Então eu acho que a atenção é maior agora para o ser humano em si, né? Agora não é nem mais a questão só da aprendizagem, porque eu vejo, porque eu sempre vi a escola e acho que agora mais do que nunca a gente viu o quanto que a escola ela desempenha o papel de formar mesmo a criança na sua e o adolescente, tudo, na questão da socialização, quando ele está ali, como que ele está interagindo, quanto que é importante para a formação até do caráter dele estar na escola, ou seja, né? É um ambiente, a escola não é só para o beabá mesmo, né? Mais do que nunca ela A está para escola, formar. tempo na escola, né? A gente passa muito tempo na escola. Sim, sim. É quase que a metade do, assim, em alguns casos, metade, alguns, Melhor mais da metade do dia. nós adultos, o melhor mesmo, a gente passa muito tempo com a gente mesmo. O melhor mesmo é a gente se conhecer muito. Esse é o mais importante. É pensar na gente, olhar para a gente, para dentro da gente. Isso é fundamental. Gente, só ressaltando aí, não sei se tem tempo ou não, eu estou fazendo avaliação gratuita para o pessoal que está com problema de ansiedade Hum. agora na pandemia, tá? Eu estou um pouco de lista de espera, porque eu tenho meus atendimentos, não está dando para atender todo mundo. Mas, mas eu estou fazendo, e aí vai abrindo horários e eu vou encaixando o pessoal. Então, podem me escrever no direct e a gente Olha, avaliação gratuita, tá? olha só, que isso você tem que falar devagar e pausado. A doutora Edelweiss está abrindo espaço na sua agenda para pessoas que estejam necessitando. Isso é muito importante saber e é até comovente eu saber disso. Demais esta oportunidade que você está dando para quem está nos assistindo e vai ser para todos que nos assistirem, seja agora, seja depois gravado. Porque, mais uma vez, você está se doando. Olha que ser humano incrível. Você sabe o quanto que Deus está contente, né? A gente aqui fica assim, orgulhosa, orgulhosa. Mas Deus está muito feliz, porque é isso que eu falo. A condição que a gente está vivendo possibilitou a gente despertar e alguns granjear, sabe aquela coisa, granjear os talentos. Sim, gente, é você pegar aquilo que você sabe fazer de melhor e repartir com quem você sabe que está precisando. Então, isso, olha aí, eu tenho várias amigas aqui, e tem uma amiga que vai querer, com certeza, ela vai saber, olha, que trabalho lindo, parabéns. É mais do que. Vídeos, todos os vídeos assim que eu vejo que é um pouco geral, que não é focado em uma pessoa, eu faço vídeo orientando. Então, no meu Instagram tem vários vídeos Sim, ativos, podem olhar, podem seguir. muitos. Tem Sim, vários. sigam arroba, arroba, Eu faço vídeo. tem um trabalho lindo que ela faz. Gente, vocês não têm ideia. Sigam o canal dela. Sim. O doutora Edelweiss, querida, falando um pouco dos adultos e mais um pouquinho, porque assim, para a gente até. Nós estamos falando da, da moçada, tá me ouvindo? Pô, tô sim. Tá me ouvindo? Tá. A gente falou bastante dos adolescentes e eu consegui entender. Eu acredito que o pessoal que assistiu, que está assistindo, que vai assistir, já conseguiu entender como que é. É eu ir no mundo do adolescente, tentar entender e resgatá-lo, né? Seria isso. Isso. Trazer
tirar, não é trazer, né? Tirar ele daquela coisa. E eu acho que quando você fala em jogos, eu penso que também a gente está ocupando a mente com outra coisa, né? Seria isso. E aí, Isso mesmo. isso mesmo. Então, aí o E o adulto jogo que é mãe jogar é tão falhou tudo. importante Você para vai as ter que falar de crianças. novo. Travou para mim. Travou para mim o que você falou. Fale de novo. O jogo é muito importante para as crianças, né? Sim, e é tabuleiro, né? Isso. Não precisa ser só PlayStation. Pode ser tabuleiro, xadrez, dama, resta um. É. Tem um monte de jogos que pode ser jogado. Uhum. Sim. Então a gente já falou das distrações. A síndrome do pânico, eu acho que ela tá ali. Isso aqui é o adulto, tá? Eu tenho um caso. Voltou de novo, tia? Veja aí. Tem um caso uma pessoa com síndrome do pânico, e eu sei que não é a única, né? Ela não sai do quarto há um ano. Ponto. Como a família vai conviver com essa pessoa? Porque ela própria, tipo, ela tá no conforto, certo? Enquanto ela tá ali, ela tá confortável. A gente sabe que ela não tá bem, mas enquanto ela tá ali, ela tá confortável, mas ela não sai dali. Como que a família lida com uma pessoa com a síndrome do pânico? Eu não vou nem no portão porque eu me recuso, eu tenho medo. Eu vou pegar o vírus se eu for até o portão, se eu for até a venda. Como que a família trata? Uhum. Cuida, convive com esse caso. Nesse caso, ela tá fazendo terapia ou não? Ela tá fazendo Nesse terapia, a caso, pessoa? não, não tá. Não tá. Não tá. Ela tá dentro de casa e E ela é tem medo. tudo online? Ela tá ela, quanto tempo ela tá com a crise do pânico? Quanto tempo? Desde o começo da pandemia, aqui, né? Nos casos, já vamos por 9 meses. 9 meses. Uhum. Mas ela trabalha, ela sai. Não, é coisa de não sair mesmo. É uma coisa muito séria, né? Eu diria que é muito sério, porque assim, e são vários casos, tá? Não é uma pessoa só. São vários casos, mas são todos iguais. A cena se repete em todo lugar. A pessoa, ela não, ela interage com o pessoal da casa, mas, por exemplo, o meu filho, que né, eu tenho a Stephanie que trabalha fora, né? E quando houve um tempo que ela precisou dormir em casa, próximo do serviço, para não pegar ônibus, e com isso diminuir os riscos de contágio e tal. Mas digamos que eu tiver, vou te dar o exemplo da situação para você enxergar. Eu tenho pânico, eu não saio de casa para nada, e minha filha que vai trabalhar, quando ela vem, eu nem vejo ela. Eu não quero ter contato com ela, porque o meu medo é muito grande de pegar a doença, né? É, E aquilo de você. nesse momento, a pessoa está imaginando que ela vai pegar e vai morrer, ou que ela vai sofrer muito. Sim, minha internet tá travando. Ai, senhor. Tem que ver o que está acontecendo, porque esse medo está cortando. Você tá. Tá? Cortou, vai. Eu não sei o que que tá acontecendo. Tá? Porque eu acho que a gente já falou bastante. Vamos tentar Sim, finalizar. só para encerrar. Sim, Então, esse caso, ela tem que saber, está acontecendo muito, muito mesmo. Aumentou demais, sim, aumentou. sim, E por quê? E aqui estão pedindo, né? É que estão pedindo para a gente. Isso está sendo orientado, né, para fazer. Só que aí só que tem um extremo. E aí tem que ver o quanto isso está prejudicando a vida da pessoa. Tem que ver o quanto está prejudicando. E, com certeza, sim, ela tem medos. Então, ela tem que trabalhar. Ela vai ter que buscar ajuda e falar assim, olha, está me prejudicando o que eu quero viver. E aí ela tem que... Tem casos que eu estou pegando que elas estão com a mão, assim, em carne viva, de tanto passar álcool gel, sem sair. Então, nesse sim. caso,
a ansiedade está demais. Por quê? Porque ela está imaginando que vai morrer, que vai sofrer, né? A gente tem que saber nesse momento que, opa, calma aí, que se pegar, a gente vai pegar, mesmo fazendo todas as precauções, vai pegar. Ninguém sim, tá, nem o pessoal, entendeu? A gente não tá livre, porque muita gente sim, aqui não tá saindo de casa e tá pegando. Então a gente não tá livre sim. do bicho, o bicho tá aí. Então a gente tem que entender que se pegar, que seja leve, né? Opa, Sim. se a gente ficar fugindo da morte, a gente não vai viver. Então isso nem Exatamente. trabalhar, Sim. ela é o caso de trabalhar, nem se tiver que tomar um medicamento para baixar um pouco a ansiedade, porque nesse caso já tá alto, né? Sim. Eu vou sugerir uma coisa para você, então, porque para a gente não perder essa live maravilhosa que a gente teve, faz para a gente. Eu não sei se você tem, tá? Mas é um vídeo para como a família lida com esta pessoa nesta crise. Como a família vai compreendê-la, como a família poderá ajudá-la. Porque chegar na pessoa e falar assim, viu, você tem que sair desse quarto. Você não acha que está na hora de sair desse quarto? O que fazer com essa pessoa? Não vai adiantar nada isso. Então se tiver, eu acho que você até já deve ter feito, porque você fez muitos vídeos auxiliadores e que com conteúdo bacana É para que isso, né? a família é fora do controle dela, né? A família, ela tem que entender que tá fora do controle dela, né? Porque quem vai querer buscar Ah, ajuda é ela, a família não. Porque ela pode dar um pouquinho de consequência para ela ver que ela precisa de buscar ajuda, entendeu? Fazer com sim, que ela precise buscar ajuda, né? Porque ela tá sofrendo, essa sim, pessoa que tá dentro do quarto tá sofrendo muito, ela não tá vivendo. sim, Ela sim, não está vivendo. E às vezes o filho é igual a gente ver uma pessoa depressiva e não pedir ajuda, né? É igual se a sim, pessoa está quase lá se matando e não vai pedir ajuda, né? Então, esse é o. E como que a gente faz para com que essa pessoa busca ajuda? Olha, você não está bem. Então, começar a mostrar que não está bem, que você precisa viver, você quer viver assim? Você acha que tá, você acha que está exagerando ou não? Em que momento está te prejudicando? Em que você acha que um psicólogo pode ajudar nesse exato momento, né? Para ela entender que espera realmente, ela entender que ela está exagerando, entendeu? sim. Aquilo que você falou agora há pouco é maravilhoso. Você falar para a pessoa assim, viu? O que você espera de uma pessoa que está vivendo? Você gostaria de viajar? Você gostaria de sair para comer fora? Você gostaria de conhecer pessoas? Você gostaria de estar com seus, né? Você quer viver, afinal, porque isto não é vida, né? E se a nossa condição daqui para frente for apenas esta, viver nos cuidando por conta, né? É porque você está falando para a pessoa sair, só que isso é um risco, né? Não é. Para ela é o fim da picada, né? Ela Não, não mas quer. só que aqui a gente está vivendo isso. A gente não está podendo sair. Então, quer dizer, a sociedade tá. O certo seria, opa, calma aí. Eu ficar em casa o mais possível. Só que em que momento eu Sim. exagero? Em que momento eu estou exagerando? É Ah, 880. Eu estou exagerando? Por quê? Porque nesse momento você fala, ou ela está se arriscando. Está se arriscando. Não é uma ansiedade, ela está realmente se arriscando. Mas só que o problema é que ela não quer. Ela não. Tem gente que está se arriscando demais e ela quer se arriscar de menos. Nesse momento, ela realmente está se protegendo muito. Você tem que ver o quanto isso está prejudicando a vida dela. Entendeu? Porque e ela entender que ela pode, é de qualquer jeito, sim, sabe? É mas que aqui existe, sim, depende de quem os médicos estão orientando, né? Os médicos falam, fica em casa o máximo que puder, né? Não é não, para sim, sim. Eu tentei com as minhas palavras dizer mais ou menos aquilo que você falou a respeito de mostrar para ela o quanto que ela está deixando de aproveitar uma vida normal dentro do quadro de hoje, né? Dentro da situação de hoje. O que falar para ela, o que fazer, como conduzir até essa situação, né? Se com conversa mesmo, ou se deixa ela no cantinho dela, sabe? É isso que ela eu queria saber. tá demais. Ela tem que entender que ela está extrapolando, né? Se ela entender isso, você tá vendo que Sim. você tá com uma ansiedade de você. Qual é o seu maior medo? É a morte? Mas aí você tá deixando já de viver, você já tá morta. Entendeu? Porque
E a gente já tá pegando, a gente vai pegar a gente vai pegar ou não. Em que momento você tá querendo sair? Cedo ou tarde. Sim, O que que essa família quer, né? Sair pra onde, né? Sair fazer o quê? Fala pra ela passear sim. no É parque, sair do quarto. É fala porque pra eu conheço. livre, fala Sim, pra ar livre, num parque aberto, com a máscara, começar a sair, usar o álcool sim, gel, proteção, né? Não precisa ir num sim. centro comercial, que vá num lugar aberto, já é um grande passo. Falar assim, olha, Sim, vamos ver isso, vamos ver o que acontece. Quando vai fazendo isso, aí ela vai, porque são lugares seguros, né? Dando opção de sim. lugar seguro. Não, você não vai com ninguém, você vai sozinho, andar um pouquinho no parque. E aí você vai liberando isso e vai vendo que, opa, a vida está seguindo, né? Isso é fundamental. Sim, E dá sim, opção segura para ela. E aí ela vai fazendo aos poucos. sim. Ah, excelente. Oi, Fanny. Ô, Fanny, faz uma coisa pra gente. Faz um print, meu amor. Você que tá aí nesse momento, nesse prezado momento. Faz um print. Olha lá. Arruma os cabelinhos. Aê. Então, porque olha, eu quero muito agradecer você por ter estado conosco e dizer ao pessoal que esteve com a gente até agora que o que faltou completar, gente, o canal dela é completo. O que vocês precisarem desde o ano passado, não é mais? Ela tem feito vídeos diariamente, ela parou por um tempo, voltou, agora ela está fazendo tá com muitos atendimentos agora, né? Eu já, Então, mas eu vou fazendo, conforme eu vou podendo, eu vou fazendo. Eu não vou deixar, não. sim, mas entra no canal dela para vocês verem o tanto de informação que tem lá, que com certeza vai atender as demais dúvidas que ficaram ou que não tenham sido esclarecidas aqui, né? Porque é muita coisa, né, vai? Vamos combinar. Tem muita. Quem precisa, quem quer trabalhar, quem quer se autoconhecer, quem quer melhorar, pode entrar em contato comigo, que eu faço atendimento online, eu faço terapia online. Podem escrever para mim. Ai, Vivi, obrigada, meu amor, por ter ficado com a gente até agora. Márcia, muito obrigado. Todo o pessoal que entrou, a Arlete, eu vi que estava aqui com a gente a Carmen. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, Vaz, de novo, por essa disponibilidade, viu? Bastante todos. Eu quero agradecer pelo convite. Você é um amor de pessoa. Ai, Ó, amigo, foi muito bom mesmo. sim. Ai, a todos os participantes, obrigada por estar aí. O que precisarem, entre em contato, tá? Quem quiser Pois avaliação, é. essa semana tá um pouco cheia, mas deixa lá o nome que eu ligo assim que eu puder. Então, Amém. então eu quero Tá. agradecer pelo convite Ai, e olha, demorou tanto. Eu queria tanto ter feito há muito mais tempo, viu? Você sabe que hoje, com essa live, a gente tá. Depois eu vou explicar melhor isso, mas eu estou encerrando um capítulo muito bacana, muito lindo, de uma história, né? Na verdade, é um capítulo. Eu disse, gente, é um capítulo. Você sabe que quando a gente fala assim, é porque tem o capítulo 2. Então, vocês não perdem, né, por esperar quem nos acompanhar. E eu não podia ter feito da melhor maneira possível com a pessoa que tinha que ter aberto o meu canal. Mas enfim, tudo a seu tempo, deu tudo certo. Eu que só bom. tenho a agradecer. Mas eu emocionada, eu queria dizer a você parabéns e Deus te recompense pela disponibilidade, tá bom? A Um nós, grande beijo. Amém. nada, viu, Janete? Um grande beijo. Beijo, meu amor. Abraço a Para todos. você também. Um Tá? abraço para você. Um abraço nas meninas, fica com Deus. Um beijo em todos que ficaram conosco nessa live de meio de tarde. Um calorão, uma serra. Eu queria muito que vocês vissem a serra que eu enxergo daqui, a coisa mais linda. E quem sabe se eu não encerro com ela. Um beijo em todos, no coração, no peito. Um abraço apertado. Recebam, viu? Fica com Deus. Vai, ó. Beijo, meu amor. Fica com Deus. Beijo. Beijo! Ah, quem tá aqui? Beijo. Um beijo. Olá. Fica com Deus. É.
Beijo.